Oi, pessoal! Como vamos ter a live da Naninha, eu já quero adiantar o vídeo da embalagem para não ficar uma live muito comprida, então vou mostrar para vocês aqui. Eu passei as medidas recentemente aqui no perfil mesmo, tá? Da embalagem, mas eu vou repetir para vocês, pra gente fazer bem rapidinho essa peça aqui que fica muito bonita. É uma embalagem para você pôr qualquer tipo de produto teu personalizado, tá? Então aqui eu cortei um TNT 80 na largura de 25, tá? E na altura de 48 centímetros. Cortei também uma outra tira de 5 centímetros por 25. Um plástico medindo 15 por 25. O plástico você pode usar telinha ou plástico mesmo que você tiver aí, tá bom? E um zíper de 27 centímetros e um cursor. Então é muito prático de se fazer, muito rápido, tá? Não tem erro. Nós vamos começar primeiro colocando o meu plástico aqui, costurando ele no meu TNT, tá? Então, eu vou costurar primeiro o plástico aqui e depois a gente vai começar a parte de cima, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ligar minha máquina. Eu vou costurar pelo lado do TNT, porque eu estou usando calcador normal da máquina, tá? Não tô usando calcador de teflon. Então, pra não grudar no plástico, eu vou costurar pelo lado do TNT. Agora que eu costurei, eu vou virar e vou rebater o meu TNT, ó. Eu vou esconder o meu plástico aqui e vou rebater esse TNT para ficar escondidinho essa costura do plástico, essa dobra. Então, vamos lá. Tô usando aqui um ponto normal, tá? Tô usando um ponto de 3,5. Pode usar maior, se quiser, o jeito que você quiser. Mas eu tô usando de 3,5 mesmo, tá? Vou costurando, retrocesso inicial final e fica desse jeito. Agora é aquele TNT da parte de cima. O porquê que eu uso TNT na parte do zíper? Para esconder um acabamento do zíper, para ficar mais bonitinho, tá? Vocês vão entender quando finalizar a peça. Claro que quem viu a foto ali na imagem já sabe, né? Então vamos lá. Vou de novo costurando pelo TNT. Tá? Sempre com retrocesso inicial e retrocesso final. Mesma coisa que eu fiz embaixo, eu vou fazer em cima de novo, ó. Vou dobrar, tá, ó. Vou dobrar o meu TNT, ó. O meu plástico vai ficar essa parte aqui pra dentro, ó, escondida, tá? Eu preciso esconder, eu quero que o plástico fique sem nada aparente aqui. Fique uma tela visível aqui, né? Vamos dizer assim, ó, um espaço bem visível. Então, vamos lá. De novo, vou rebater uma costura para esse TNT ficar bem certinho. E agora sim eu venho com o zíper, tá? Então, agora eu vou costurar o zíper. Se você tiver dificuldade de costurar zíper, que ele começar a ficar enrugado, faça uma costura de segurança bem na beiradinha dele. A costura de segurança faz com que ele trave e ele não fique enrugado, tá bom? Então, caso você tenha dificuldade, você pode fazer isso. Eu geralmente faço, a maioria das minhas peças, eu gosto de fazer, tá? A trava de segurança no meu zíper, desse jeito ele fica bem certinho, ó. Então, eu fiz uma travinha de segurança nele bem na beiradinha, mas bem mesmo na beiradinha. Agora, eu faço uma costura normal no meu zíper. Você pode usar o calcador para zíper, tá? Ou calcador estreito, qual você tiver aí. Eu tô usando tudo calcador normal, para ser uma peça mais rápida durante a aula, mas vocês podem fazer aí do jeitinho de vocês. Mesma coisa que eu fiz, ó, volto de novo dobrar, ó, meu zíper, vou dobrar aqui para baixo e vou de novo no meu TNT. Desse jeito ficam costuras bem escondidinhas, né? Não fica aparente os pedacinhos e fica mais bonito o acabamento. Depois que eu fizer isso, agora essa parte de cima aqui da minha peça. Então, eu vou unir o meu zíper com essa parte de cima da minha peça aqui, ó. Que depois ela vai ficar pro lado da frente aqui, tá bom? Então, a gente vai costurar aqui. Mesma coisa, ó, alinha certinho o seu material, bem certinho, ó, o cantinho do plástico, do TNT que você já costurou, pra ficar bem retinho, tá? Então, vamos lá. Vou passar uma costurinha bem direta aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom?
Deixa eu jogar o meu cursor pra lá. E vamos costurar. Essa peça, você pode costurar ela todo do lado direito, o fechamento da peça, e depois virar pro lado esquerdo e fazer uma costura francesa, pra não aparecer nenhuma costura por dentro, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou deixar assim mesmo, tá? Vou costurar, ó. Já fiz, agora eu preciso rebater. Então, eu vou desvirar a minha peça. Eu poderia abrir o zíper e rebater aqui, tá? Então, você pode abrir o zíper, ó, e rebater essa costura do zíper. Porque nós precisamos fazer o acabamento também na parte do zíper, tá? Ó. Então, vamos lá. Vamos deitar o zíper e, de novo, rebater onde tá o TNT, tá bom? Então, vamos lá. Esse zíper meu tá um pouquinho maior, porque eu já tinha ele cortado, tá? Então, eu tô reaproveitando o que tava ali na minha caixinha de zíper. Então, ele vai sobrar um pouquinho mais. Pronto, ó. Fiz a costura, meu zíper também a parte de cima, e agora eu vou colocar o meu cursor, tá? Lembrando que o lado certo é sempre da direita para a esquerda. Então, coloque a peça na sua máquina, né, na base da sua máquina, e alinhe bem certinho, ó, todo o material do TNT, ó, vai alinhando, e agora você encaixa. Eu, particularmente, não gosto de usar ferramenta para encaixar o cursor, tá? Isso é um jeito meu, eu gosto de deixar sempre retinho. Eu deixo bem retinho o meu zíper e venho encaixando o meu cursor. Encaixo um ladinho e venho e encaixo o outro ladinho. Quando ele faz um barulhinho, é porque ele já encaixou. Daí eu já vou jogar, vou passar e vou vir de novo, ó. Venho de novo, encaixei um pedacinho e eu vou encaixando, ó. Encaixa a outra parte. E dou um leve toque, ele já encaixou e eu corro com ele. Se eu fosse fazer uma costura francesa, que eu falo pra vocês, eu pegaria agora essa peça, tá? Iria costurar ela todo do lado direito, depois eu ia desvirar e fazer do lado avesso. Dessa forma não fica as beiradinhas aparecendo. Mas aqui na embalagem não tem problema. Então, eu vou virar ela pro avesso, tá? Vamos virar ela pro avesso. Vamos alinhá-la bem certinho na mesa. Lembrando que bem embaixo vai uma caixinha de leite bem discreta, tá? Só mesmo pra ficar o fundo. Aqui em cima, ó, você deixa só um pedacinho de TNT aparecendo, ó. Coisa mínima, tá vendo, ó? Bem pouquinho, ó, tá? Bem pouquinho mesmo. Só mesmo pra dar um acabamento legal, pro zíper não ficar em cima. Posso deixar o zíper em cima? Pode também. Eu já fiz embalagens com o zíper na parte de cima, tá? E deu super certo também, não tem problema nenhum. Mas eu gosto quando fica desse jeitinho. Fiz desse lado, agora eu vou alinhar o meu outro lado pra ver se tá bem certinho. Também vou dobrar. E como eu tô usando o calcador de metal, eu vou fazer um pedacinho aqui só pra travar e vou costurar pelo lado de trás, que é onde eu tenho o TNT, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que por conta do plástico, às vezes gruda um pouquinho. Então, eu prefiro costurar pelo lado do TNT. Agora, eu vou refilar e retirar os excessos. Aqui, eu usei um retalho de plástico que eu tinha. Eu usei um retalho de zíper que eu tinha ali, uma sobra. E a gente consegue fazer uma embalagem que vai valorizar toda a nossa peça. É uma naninha que nós estamos fazendo, né? Que nós vamos fazer na live a seguir. Então, a gente consegue fazer isso e ficar bem bonito. Aqui eu vou fazer uma caixinha de leite de 2 por 2, tá bom? Então, eu vou medir da minha costura para dentro, ok? 2 centímetros e vou marcar a minha caixinha de leite, tá? Minha caneta tá bem falha, mas a gente vai. Dos dois lados eu vou marcar, então, 2 por 2 a partir da costura. Eu gosto de fazer aquela costurinha, aquele risco na diagonal, para que minha caixinha de leite fique bem certinha. Isso é um costume que a gente tem e é difícil tirar quando a gente acostuma, né? O que dá certo a gente não tira. Vou do outro lado, mesma coisa, marquei 2 por 2. Tô usando a caneta com apagável, então se caso ficar marquinha, eu com soprador térmico ou com
algum vaporzinho quente já vai sair. Lembrando que o TNT não pode ter muito calor, porque ele deforma, né? Aqui no zíper, bem em cima do zíper, vamos rebater uma costura, tá? Ó, vamos bem com delicadeza. Vai mais de uma vez e volta pra ficar bem fino. Pode pôr uma travinha? Pode. O que seria essa travinha? Vocês podem pôr um viés só aqui nessa beiradinha aqui em cima pra travar o zíper, tá? Caso vocês tenham medo de que o zíper vai abrir. Agora aqui embaixo, ó, nada mais é que juntar a caixinha de leite, ó. E lembra o risco que eu fiz, ó? O risco que eu fiz é ficar sempre na diagonal, ó, dos dois ladinhos. E desse jeito a minha caixinha de leite fica perfeita. Eu costuro em cima do risco que eu fiz, tá? A medida da minha caixinha de leite é em cima do risco que eu fiz. Vou do outro lado, mesma coisa. O retrocesso inicial e final. Agora eu vou cortar o excesso. E a embalagem está pronta. É um saquinho muito bonitinho pra gente pôr. Vocês podem pôr alcinha se vocês quiserem. A criatividade de vocês, né, vai além. Vamos imaginar, vamos criar. Eu faço desse jeitinho porque fica bem delicado, bem bonito. O cliente pode usar depois, né, com outras coisas por dentro. Até tem mamães que guardam peças de bebê, né, como recordação, eu mesma guardo. As roupas de batizado dos meus filhos estão guardadinhas. E uma embalagem dessa, ó, fica todo bem guardadinha, né? Uma recordação pra sempre ali dentro e não vai estragar. E também dá pra usar na mala, né? E como você tem a sua logo, a cliente levando em viagens, em mala, como organizadores, vai estar fazendo uma divulgação da sua marca. Então, por isso que é viável a gente fazer personalizado a embalagem, ó. E fica desse jeitinho a embalagem. E aqui dentro a gente vai pôr a naninha daqui a pouco, assim que a gente fizer na live. A naninha bem bonitinha vai ficar aqui dentro, tá? Ó, ficou bem certinho. Eu gosto desse visor aqui, nessa altura, fica bem interessante. E eu uso muito TNT antes do zíper aqui, ó, pra dar um acabamento. Se eu deixasse só o zíper, ia ficar aparecendo o zíper aqui no plástico e eu não gosto. Eu gosto assim, ó, um acabamento bem bonitinho, tá? Então, até daqui a pouquinho na nossa live da nossa naninha de ursinho, temos escolhido, que eu já vou fazer de menino. Já fiz os lacinhos, tudo bem bonitinho pra gente fazer juntos, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho.